Estamos iniciando mais uma aula aqui no canal. Na aula de hoje eu quero te explicar como você faz para trabalhar com os stencils cortados em vinil. Existem muitos elementos que podem impactar na qualidade do seu trabalho e esses elementos são fundamentais que você entenda como utilizá-los de forma correta para garantir que seu trabalho tenha um acabamento profissional. Sabendo disso, eu vou te mostrar nos mínimos detalhes como você faz para utilizar um stencil em vinil e também como você deve cortá-los a partir de hoje para manter o acabamento do seu trabalho em boa qualidade. Então acompanhe esse vídeo até o final para você aprender como utilizar os vinil cortados numa silhuete ou numa plotter de recorte e utilizar para fazer os seus trabalhos na aerografia. Quando vamos fazer um trabalho utilizando os vinil, que é os stencils cortados em vinil, muitas das vezes aparecem trabalhos muito detalhados que pode impactar e dificultar na hora de executar esse desenho ou esse nome que geralmente pode vir. E isso é muito comum acontecer para quem faz customização de tênis e faz também pinturas de peças de motos, no caso, que peças de motos tendem a ser um pouco menores ou capacetes, que pode ter ali uma região bem pequena que você tenha que escrever um nome ou fazer um desenho. Para você conseguir ter um acabamento bem legal cortando seus stencils no vinil e fazendo em áreas bem pequenas, é muito importante que você aprenda como utilizar essa técnica de pintura, que é utilizando os stencils fixos. Essa é uma técnica muito simples de usar. Você simplesmente vai ter que ter uma plotter de recorte ou uma silhuete para conseguir fazer os seus trabalhos. Assim garantir que na hora de cortar ali o seu stencil, você não tenha problemas de acabamento ou de até mesmo ficar uma linha torta e não deixar como você gostaria. Para isso eu quero trazer aqui algumas dicas essenciais que você deve aplicar na hora de fazer desenhos muito pequenos utilizando os cortes de stencil em vinil. O que acontece é o seguinte, eu tenho aqui um trabalho que eu fiz num tênis, eu vou exemplificar usando um tênis porque é o trabalho que eu mais faço atualmente, então vai ser bem prático e você vai conseguir entender de forma bem objetiva qual o impacto de utilizar os vinil na hora de fazer os seus trabalhos. E se você não seguir essas técnicas, a qualidade e o acabamento ele pode ser prejudicado drasticamente. Eu vou te explicar aqui o porquê. Primeiro de tudo, você pode ver que temos aqui um trabalho bem simples. Uns números, umas letras, uma coroa, né, que seria, vamos supor, um logo. E aqui você pode ver que temos um nome. Aqui nesse nome tem uma pegadinha, que geralmente pode variar a espessura dessa linha de 0,5 a 0,8 milímetros. Dependendo do tamanho do projeto que você vai fazer, no caso aqui do tênis, é um tênis 43, se eu não me engano. Esse é um tamanho bem legal de se trabalhar. É um tamanho já no limite, que permite que eu faça essas letras de forma bem mais fácil. Porém, se fosse um trabalho com um tamanho de tênis menor, 39, por exemplo, essa área aqui já seria muito pequena e impactaria drasticamente no acabamento do meu trabalho. Vou explicar mais com o outro pé. O outro pé eu tive que fazer um logo aqui, da Imperatriz Leopoldinense. E se você notar aqui, pode reparar que as letras são muito fininhas. E com as letras muito fininhas, a margem de erro tende a ser maior. Principalmente porque você vai ter que cortar na silhuete, torcer para na hora da silhuete ela cortar as letras perfeitamente, não soltar logo da base do adesivo e você perder aquelas letras. E o mais importante é na hora de você colar. Quando você cola aqui o seu vinil, o seu stencil, pode acontecer uma coisa, você ter aqui uma leve sobreposição nessa junta da costura com uma outra região e na hora de pintar acontecer da tinta passar tudo por baixo. O que você faz para resolver esse problema? Você pega o soprador ou o secador de cabelo mesmo, pega um ar quente bem próximo do adesivo, você assopra. Se for o soprador, você aplica só um pouco, pois ele tem uma temperatura bem mais alta do que o secador de cabelo. E aí você pressionando com a mão, você cola bem. E aí com o seu bisturi, que é esse elemento aqui, bem afiado, você passa nas juntas com muito cuidado e sem pressão, pois esse daqui, por ser bem afiado, você
corre o risco de cortar o couro. E se você estiver fazendo numa peça automotiva, você pode perfurar o primer, que impactar na hora de dar o acabamento final no seu trabalho. Ficar um risco muito marcado, principalmente em peças automotivas. No tênis, se você acaba marcando, dependendo do tanto que você marcou com o bisturi, na hora da pintura você consegue corrigir. Você acaba a camada de tinta ela acaba nivelando e cobrindo completamente. Porém, se for muito profunda, aí não tem jeito, vai ficar exposta e o tênis, dependendo da qualidade do tênis, ele pode vir a rasgar com o tempo, de forma bem mais rápida. E para isso não acontecer, bem leve, você corta na junta e pressiona novamente. Com essa pressão, você diminui em 80% os casos da tinta passar por baixo do vinil. Então, é muito importante que quando você for trabalhar com letras muito fininhas, esse não é o mais indicado. O mais indicado é você pegar o seu desenho aqui dessa área e aumentar ele, sem dó. Aumentar para ficar com umas letras de espessura mínima, que essas linhas tinha que ter no mínimo 0,8 milímetros, que é igual nesse outro caso aqui, ó. Nesse outro caso eu já fiz com umas linhas de 0,8 e você pode ver que as linhas são bem mais grossas. E o impacto disso faz com que tenhamos um trabalho bem mais fácil de fazer, fica bem mais fácil. Os retoques tendem a ser mais fácil, o processo de pintura é mais fácil. Tudo isso simplifica o nosso trabalho. Porém, em alguns casos isso não vai ser possível. Então, segue o outro processo, que é o quê? Você expandir um pouco o seu trabalho na região aqui de pintura, é você expandir essa área e assim você vai conseguir executar o seu trabalho. Porém, esse trabalho aqui, ó, mesmo que essas letras tenham ficado bem fininhas, eu consegui um acabamento legal porque a área de pintura aqui é de 7,5 cm. Se fosse uma área de um tênis 39, aqui eu já teria uns 6 centímetros, 5,5 centímetros dessa região. E aí seria impossível fazer essas letras igual essa daqui, mesmo utilizando a plotter de recorte ou uma silhuete. Então, segue esse processo. Quando você for trabalhar com vinil, que é um adesivo colado numa superfície, você tem que cortar ele com no mínimo 0,8 milímetros. Uma linha de espessura, no caso aqui, ó, essa linha de contorno, você tem que cortar com 0,8. Assim você vai garantir que o acabamento do seu trabalho seja de alto nível, o processo de pintura fica muito mais simplificado, principalmente em desenhos animados, pois desenhos animados você tende a ter duas formas de pintura. A primeira delas é você começar pintando os contornos, remove todos os vinil e depois vem no pincel executando o processo de pintura. Ou você utiliza o aerógrafo para executar a pintura. Aí você, onde é amarelo, você remove o adesivo, pinta de amarelo, cola o adesivo, remove as outras cores e vai seguindo nesse passo a passo. Assim você vai garantir que a sua pintura tenha a mesma qualidade do que na execução dos contornos. Quando você faz uma pintura usando só o aerógrafo, parece que é um adesivo que foi colado ou uma estampa que foi feita na superfície do seu trabalho. Isso fica muito perfeito e a qualidade, o acabamento tende a ser muito melhor do que você utilizando o pincel para fazer a pintura em si. Não que isso seja um ponto negativo. Pelo contrário, dependendo do trabalho, você vai ter que executar somente no pincel. Agora, se você faz trabalhos em capacetes e peças de motos, qual o problema de você utilizar linhas muito finas? É que na hora da pintura, na hora de você aplicar a tinta na superfície, devido à tinta automotiva, ela tem um poder de acúmulo na superfície muito maior do que as tintas de tênis, ela acaba acumulando muito, como aqui no caso nós temos ondulações de níveis devido à costura do couro um sobre o outro. Na peça automotiva isso já não acontece. A peça automotiva ela é lisa, o adesivo ele fixa muito bem na superfície e quando você aplica tinta, se for uma tinta em excesso, você pode ter leves degraus na hora da sua pintura e acontecer problemas de descascar, de danificar e principalmente no acabamento ficar um relevo com base na quantidade de verniz, se for pouca ou se não for o suficiente, ficar um relevo na superfície. E para isso não acontecer, o que eu sugiro é quando você colar o seu adesivo, você aplique apenas uma poeira de tinta levemente. E aí você remove o seu vinil por completo e você vai ver que a sua pintura vai ficar perfeita e sem aqueles degraus na superfície. Esse é o ponto principal quando você faz
pinturas em peças automotivas, seja peças de carro, de moto ou capacetes. Ambas as peças, você tem que tomar esse cuidado na hora de aplicar a tinta na superfície para não ficar aqueles relevos ou aqueles degraus de uma camada para outra. Sabendo disso, você vai conseguir aplicar essa técnica, vai conseguir executar os seus desenhos com mais facilidade, o acabamento vai ficar muito melhor e isso vai facilitar na hora de executar os seus desenhos, seja em tênis, peças automotivas, pois com essa técnica você consegue resultados bem melhores. Então, segue esse processo. Procure sempre deixar uma linha de 0,8 milímetros. Em alguns casos você não vai conseguir, mas procure deixar o mais próximo disso, mesmo que para isso você tenha que ampliar a sua área de pintura. Sempre planeje os layouts dos seus trabalhos com essa mentalidade de ter uma linha de no mínimo 0,8 milímetros. Assim você vai conseguir facilitar o processo de pintura, igual nesse caso aqui. Um trabalho como esse do Simpsons, eu faço em 2 horas. Então imagina você ter vários trabalhos durante um dia, conseguindo realizar em no mínimo aí 2 horas. Então pensa na hora de preparar o seu layout para facilitar o seu trabalho depois na execução da pintura. Esse trabalho aqui, ele já é muito mais complexo, pois ele envolve muito trabalho de pincel e isso acaba demorando muito mais tempo na execução. Esse daqui levou um dia para ser executado, mas ele tem muito mais elementos do que o trabalho dos Simpsons. Como você pode ver, eu tive que fazer 2 trabalhos aqui, diferentes praticamente, né? Que é um pede uma coisa e outro pede outra, desde que a base seja a mesma. Então, para você entender, eu meio que pintei o tênis todo com esse verde aqui e depois vim fazendo os outros trabalhos. Nesse caso desse pé, eu executei primeiro o desenho do logo para preservar aqui a minha área branca e depois eu fiz os outros trabalhos com o meu desenho protegido por completo aqui. Então, aplica essa técnica e você vai conseguir agora resultados bem melhores nos seus trabalhos. E se caso ficar alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários, assim eu vou conseguir preparar novos conteúdos como esse para te ajudar e facilitar na execução dos seus trabalhos no dia a dia. Se inscreve no canal para não perder as próximas dicas e nos vemos na próxima aula.